Bom dia pessoal. Vamos começar? Bom dia, Jéssica. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá, gente. O OTC hoje não tá muito bonito, mas para estudar aí, a gente vai conseguir aí. Gente, ontem eu fiz aquela enquete lá nos grupos, né, perguntando qual é a maior dificuldade de vocês aí para eu ter uma noção do que eu abordaria na live hoje. Eu vi assim, foi bem, na verdade, assim, de um modo geral, né, movimentação, alguns históricos de zona, tem gente que está com dificuldade ainda em traçamento. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pincelada rápida, assim, para tentar falar um pouco de tudo um pouco, na verdade, do operacional, tá? E depois eu vou passar também para quem interessar aí umas confluências que eu estou usando, tá bom? Vamos lá então, gente, escolha de paridades. A gente tem que escolher gráficos que estejam formando topos e fundos, né? Não pode estar muito tendencioso. Até assim, se tiver tendencioso, mas estiver formando topos e fundos, pode ser, tá? E deixando bastante pavio. A gente precisa de bastante pavio porque o pullback que a gente opera é um pullback de retração. Então tem que ter os pavios, tá? Vamos lá, esse aqui, o que está acontecendo aqui? Está muito tendencioso, uma coisa que eu gosto de olhar também, como a gente precisa ter a noção do histórico de zona, né? Se está com histórico de zona aqui, ó, por exemplo, a linha do preço, né? Eu sempre dou uma olhada se já tem um histórico de zona. Se tiver muito, assim, sem nada de histórico aqui, eu não acho bacana, tá? Esse caso aqui está muito tendencioso, não está com muito histórico ali. Vamos tentar pegar um outro aqui, o GBP, vamos ver. Olha lá, sem histórico nenhum, ó, pra gente operar. Não tá bacana. Até tem pavios, né? Muito tendencioso, não tá interessante. Vamos lá, Euro JPY. Tá praticamente igual ali. Na verdade, esse aqui já estava aberto ali, né? Praticamente igual aquele outro ali. O SDCHF, vamos ver. Sem histórico nenhum. Não tá bacana. NZD USD. Vamos lá. Tá sem histórico, muito tendencioso. Não tá muito legal. GBP USD. Ó, GBP USD até que tá com histórico aqui, né? Aqui tava formando topos e fundos. Tem pavios. GBP USD é um que a gente já pode deixar aberto aí pra gente ir vendo. Audicad. Audicad tá sem histórico nenhum ali. Deixa eu ver aqui em digital se tem mais algum. USD, vamos ver. Muito tendencioso. Até essa região de cima ali estava um pouco melhor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui GBP, JPY. Aí, GBP, JPY também está com um pouco histórico. Para as três linhas hoje está bem complicado, gente. Vamos traçar aqui o GBP USD, que eu acho que é o menos pior do momento aí. GBP USD, pessoal, abram aí. Botem 15 minutos. Vamos lá. Para quem tem dificuldade, gente, em começar pela linha de cima, pela linha de resistência, coloquem já uma linha onde está o preço atual, tá? Para vocês não se perderem. Vamos lá, linha de resistência, o pavio que esteja acima do preço atual, essa linha pontilhada. O mais próximo dele, mas não pode estar sufocando o preço, tá? Vamos lá, pessoal, uma dica aí de passar sempre, principalmente para as gurias aí que eu faço live, né? Quando eu vou escolher a linha de cima e a linha do meio, eu sempre tento fazer confluência de pavios. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Não é uma regra, mas é interessante porque assim, pensem comigo, candles de 15 minutos significa que cada um desses são 15 candles de 1 minuto. Então, se eu confluir, por exemplo, 2,
já quer dizer que 30 candles em M1 respeitaram essa zona, tá? Então vamos lá. O que esteja acima do preço atual, mais próximo dele e não esteja sufocando, ó. Esse aqui, peraí só um pouquinho, gente, deixa eu tirar isso aqui daqui. Esse aqui, ó, de 7,6, tá? Que tá confluindo com esse aqui de 3h15 da manhã. Quando acontecer, gente, de por exemplo, ter um candle bem próximo do outro, diferença de 1, 2 pips, sempre deem preferência para o candle maior, tá? Sempre maior, porque significa que está respeitando mais a retração, beleza? Então, feita a linha de cima, a linha do meio, o pavio que esteja em cima do preço atual, o mais próximo dele, ou o mais próximo dele. Já está bem aqui onde a gente começou, ó. Só vou dar uma ajustadinha para ficar bem na pontinha do pavio, tá? Desse de 9,15, que quase confluiu com esse aqui de 3 horas da manhã, foi por um pip ali, tá? Então, vou deixar nesse aqui. Pessoal, para quem tem dificuldade, não, desculpa, para quem tem dificuldade não, sempre deem preferência para os candles mais aqui da frente. Ah, Jéssica, se não tiver, não posso marcar lá atrás? Pode marcar lá atrás também, tá? Mas de preferência para os mais recentes, beleza? Não tem problema voltar um pouco, só que sempre procurem aqui na frente primeiro. Feito isso, vamos fazer a nossa projeção. Puxar aqui, bolinha branca, sempre em cima, né? Vamos lá. Feito. Feita a projeção, o preço já subiu bastante ali, vamos ver. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo, não façam o traçamento e saiam operando, tá? Se vocês sentirem que não está muito bacana, não saiam fazendo projeção. Voltem lá para M1, para M15, desculpa, e façam o traçamento de novo. Tá? Esse aqui já ficou bom, porque também os candles eles estão maiores. Outra dica, pessoal, sempre antes de começar o traçamento, se atentem ao tamanho dos candles, tá? Porque às vezes a gente faz um traçamento que esteja muito apertado ou muito largo, e aí acaba que se ficar muito apertado já rompe tudo muito rápido, né? Ou muito largo também demora muito para acontecer as oportunidades. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum traçamento para a gente treinar? Se quiserem fazer algum traçamento, eu abro aí para vocês fazerem. E aí depois a gente corrige. Querem fazer? Ou não tem necessidade? Falem comigo. Nada? Beleza, então. Deixa eu ver o chat aqui. Como assim histórico, Thalita? Aqui, ó. Quando a gente abre o par, a gente precisa... O histórico de zona, ele é um dos principais gatilhos, né? Então, a gente tem que ter um histórico para a gente poder analisar. Quando a gente abre... tem que olhar aqui se tem um histórico de zona aqui, ó. Tá? Se não tiver nada aqui, não é interessante pra gente, tá? Então, sempre pega par. Esse aqui, por exemplo, que eu tracei agora, ó. Ele tá com histórico de zona aqui, ó. Tá? Pra gente poder analisar. Beleza? Gente, pra quem tem dificuldade em identificar o histórico de zona no olho, eu aconselho contar os pavios. Espera aí só um pouquinho, gente. Eu aconselho sempre contar os pavios, tá? Como assim contar os pavios, Jéssica? Aqui, ó. Para começar a analisar o histórico de zona, eu tiro todos um do gráfico e dou uma puxada aqui para trás, tá? Eu não volto aqui, por exemplo, a minha uma puxada já voltou para o dia de ontem, tá? Eu não acho que tenha necessidade de voltar tanto, eu volto no máximo até a meia-noite do dia atual, beleza? Então, começando a contar aqui, ó. Como é que eu conto? Eu não vou sair contando tudo, tá, gente? Só vou dar o exemplo aqui para vocês. Vocês têm que contar das 3 linhas. Como o preço atual está próximo dessa linha de cima, comecem pela linha de cima. Depois, se for descendo, vocês vão contando das outras, tá? Contem os pavios, ó, para resistência e para suporte. 1, 2. Eu conto só os toques dos pavios, tá, gente? E tem que tocar. Só assim não vale, ó. Tem que tocar. E se parar com o corpo em cima, não considera, né? Só considera o toque do pavio mesmo. Beleza? Então, vai contando. Daí, conta tanto para resistência como para suporte, tá? Isso aqui, às vezes, a gente perde um tempinho, pessoal, fazendo, mas aumenta bastante a assertividade, tá? Porque ele, cara, contar os toques não tem nada melhor.
Claro que quem consegue identificar no olho, gente, não tem problema nenhum, tá? Isso eu tô dando essa dica para quem tem um pouco de dificuldade ainda de identificar no olho. Uma dica que eu também dou sempre aí para as meninas é o seguinte: antes de sair fazendo a contagem, tentem identificar no olho. E aí depois vocês conferem, até para vocês irem treinando isso, tá? É bem bacana também. Eu comecei assim, até quando eu comecei a estudar, eu tentava identificar no olho e depois conferia contando. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a isso? Precisa voltar muito para poder ler a história do Zoom? Então, Lua, como eu falei, eu volto só até a meia-noite, assim, do dia atual. Por exemplo, 10 horas da manhã, né? Eu volto até... Claro que é assim, gente, para quem opera de madrugada, né? Aí, então, volta pelo menos até o meio-dia do dia anterior, tá? Não, aí não tem como voltar só até a meia-noite, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu começaria a contar a partir daqui, ó. 1h30 da manhã, 1h, se tivesse, né? Aqui, como não tem histórico, então, começaria a contar a partir daqui mesmo. Não tem necessidade de ir tão para trás, assim. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Histórico de zona? Nega, essa linha aí tá pra resistência. Essa é de cima, Dani? Isso. Beleza, obrigada, nega. Fechou. Vou botar aqui. Gente, uma coisa que eu faço, tá? Até hoje eu faço isso porque como eu trabalho com mais de um par aberto normalmente, para não me confundir, tá? E ter que sair contando histórico de zona se tiver necessidade ou analisando de novo, eu mudo a cor da linha, tá? Resistência vermelho e suporte amarelo, para eu saber, né, que aqui eu vendo e no suporte eu compro, beleza? Então, show. Gente, gatilhos. Os principais gatilhos do operacional são histórico de zona, movimentação de vela, não pode romper com vela de força, né? Não pode romper com vela de força. E também não pode deixar o pavio de mínima, beleza? Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Tô vendo o chat aqui. Quando a zona está para resistência, acontece um falso rompimento como suporte. Você pega ou deixa romper de novo. Se tá para resistência, Luan, só se voltar para a zona de resistência. Não vou contra o histórico de zona, tá? A não ser assim, gente. Às vezes acontece de vocês fazerem a contagem, até deixa eu falar isso que eu esqueci. Pode empatar ou assim dar diferença de 1, 2 candles ali, tá? Se acontecer isso de estar empatado ou a diferença tá 1, 2 candles, como eu falei, aconteceu um falso rompimento e tá num fluxo, como o Luan falou ali, né? Aconteceu um falso rompimento para fazer uma compra, no caso. E se estiver num fluxo de alta, o que é o fluxo? São as micro tendências, tá? Se tiver num fluxo de alta, eu pego, tá? Gente, lembrando, só se o histórico de zona estiver empatado ou com pouca diferença na contagem dos pavios para fazer isso, tá? Aí eu considero, no caso, o fluxo. Mas assim, para quem está começando, gente, não se acostumem a pegar a operação contra histórico de zona, tá? Isso aí pode acabar confundindo vocês. Por mais que às vezes a diferença ali seja pouca, 1, 2, 3 candles, não fiquem se acostumando, né, a arriscar contra histórico de zona, tá? Então, como eu estava falando, gente, os gatilhos, né? A questão ali de não deixar o pavio de mínima quando vai buscar o pullback, quando acontece, porque às vezes acontece assim, nasce o candle, né? Peraí, deixa eu só pegar aqui, peraí. Nasce o candle, tá? Digamos assim, ó, aqui rompeu a linha, tá? O candle que está nascendo, muitas vezes ele nasce e ele já deixa um paviozinho de mínima ali da própria corretora. Não sei se vocês já repararam isso. Deixa um pavio mínimo ali, sabe? Esse pavio eu não considero, tá? Se deixou o pavio sem ele retrair de fato, sem o candle retrair, eu não considero, tá? Eu pego mesmo assim. Se ele, por exemplo, nasceu, deixou o paviozinho automaticamente ali e foi na região buscar o pullback, eu vou pegar mesmo assim, tá? Ou seja, com pavio pequeno, eu arrisco. Mas assim, é aquele negócio, se eu sentir que a vela já retraiu, nasceu e já retraiu ao invés de vir direto, aí eu já não arrisco não. Por mais que ele seja pequeno, tudo, porque eu considero isso aqui como se estivesse pegando um impulso, tá? Como se ela estivesse pegando um impulso para romper, beleza? Então, nesse caso do pavio de mínima, só se for bem pequeno mesmo que eu arrisco. A questão, gente, de romper com vela de força, isso aí é uma coisa que eu vejo que tem bastante gente que tem dúvida
E assim, eu vou falar para vocês, é um dos gatilhos não pegar com rompimento com vela de força? É, mas muitas vezes eu acabo arriscando, tá? Se o histórico de zona for forte, tá? Se contar ali o histórico de zona, deu mais de 5 candles, pelo menos, 5 pavios, desculpa, de diferença, eu pego mesmo com a vela de força, tá, gente? Claro que assim, ó, uma coisa que eu até, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, que é uma coisa que eu venho reparando, que eu venho me atentando bastante, é, por exemplo, o tamanho do rompimento. Claro que assim, ó, deu uma vela de força deste tamanho assim, né? Digamos assim, ela veio lá de cima, tá? E a gente precisa que ela faça a retração aqui. Como rompeu 30% aqui, ó, digamos assim, 30%, eu não vou arriscar pegar justamente por ser vela de força e foi um rompimento fraco, tá? Agora assim, ó, rompeu aqui, peraí. Rompeu aqui, rompeu legal aqui, tá? E aí depois ele veio aqui buscar o pullback, mesmo sendo vela de força, eu vou me atentar à movimentação dessa vela aqui, claro. Se nasceu, já foi empurrando o preço, foi empurrando, não vai. Agora, por exemplo, rompeu com a vela de força, mas nasceu bonitinho aqui, dando os picos de vela, eu vou com a mão baixa, tá? Com a mão baixa justamente por estar indo contra um dos gatilhos, que é não romper com vela de força, beleza? Só nesse caso, tá, gente? É o que eu falo, às vezes vem lá de cima, dá uma vela de força, né? Só que o rompimento é bem fraco, é um rompimento que rompe pouco, assim, ó. Vem aqui e rompe isso aqui, ó. Isso aqui eu não acho interessante tentar pegar a retração aqui, não. E justamente por ser uma vela de força. Beleza? Mas é aquele negócio, tá, gente? Não se acostumem, que é o que eu falei ali em relação ao pavio ali, né? Não, desculpa, ao pavio não, a questão do histórico de zona. Não se acostumem a ficar indo contra gatilho, tá, pessoal? Isso aqui é só uma dica para quem já tem uma boa noção aí, inclusive de movimentação de vela, tá? Porque toda vela que rompe com força, ela tende a fazer correção com força. Então, se você não tem uma boa noção da movimentação da vela, que vai buscar o pullback, no caso, não arrisca esse tipo de operação. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Nada? Essa era a minha dúvida. Gé, Oi, pode falar. vale lembrar também que quando rompe com vela de força, também fica bacana no falso rompimento. Aham. Porque como, né, uma vela acaba meio que neutralizando a outra, vamos dizer assim, então já não existe tanto essa preocupação pelo rompimento com a vela de força. Isso. Até, inclusive, o que a Sabrina falou aí, gente, essa questão de, no falso rompimento, né, ser com vela de força, esse é um dos falsos rompimentos clássicos que tem, né, quando ele rompe com 2 velas de força, tá? Então, se isso acontecer no falso rompimento, não tem problema, pessoal, podem pegar tranquilamente, tá? O que é o falso rompimento, para quem não sabe? Eu sei que tem gente nova aí. O falso rompimento, até já deixa eu passar aqui para vocês, ó. Vou falar para vocês que o falso rompimento, gente, hoje ele é um dos gatilhos que eu mais estou curtindo usar aí, tá? Nossa linha de resistência, beleza? Rompeu ali. Quando acontece o falso rompimento? Normalmente, quando é uma zona de resistência, nesse caso aqui, ela é rompida, tá? Aqui a gente não poderia pegar um de alta porque é uma zona de resistência, então a gente só pode vender aqui. Então, o que acontece? A gente teria que esperar ele romper novamente aqui para baixo, tá? Para formar o falso rompimento, para daí sim a gente pegar um de baixa. Muitas vezes ele pode andar aqui, tá, pessoal? Não tem problema, eu particularmente prefiro quando o gráfico anda um pouco, para daí sim vir aqui buscar o pullback. Beleza? Bom dia, Júnior. Gente, vocês têm alguma dúvida na questão do falso rompimento? Qualquer dúvida aí que tiver, pessoal, podem ir falando. Tem esse falso rompimento na tela. Oi? Esse falso rompimento aí, ó, que aconteceu, que ele tá bem espaçado um do outro, tá vendo? É aí mesmo na frente. Aham. Isso aqui deixa eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que a Sabrina falou aqui, foi um exemplo bem bacana. Ó, como refeitor. Aqui, gente, ó, falso rompimento não tem necessidade. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá falhando minha internet aqui. Sim.
Beleza. Tô ouvindo. Sim. Tá. O falso rompimento, gente, não tem necessidade de acontecer, como eu dei o exemplo aqui, um em seguida do outro, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele rompeu, na verdade, Sabrina, aqui ele até foi uma zona de consolidação, né? Ele tinha consolidado aqui, né? Tinha consolidado, foi no quarto toque, no quinto toque, na verdade, porque deu 1, 2, 3 rompimentos, 4 rompimentos, pegou no quinto toque, tá? Da consolidação. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, para não confundir a cabeça de vocês aí, ó, vamos se atentar só ao falso rompimento agora, ó. Digamos que aqui só fosse o exemplo que eu quero dar para vocês, tá? Digamos que não tivesse isso aqui. O que aconteceu aqui então? Que isso acontece também, tá? Rompeu uma vez, o gráfico andou, não tem problema, deu o segundo rompimento, tá? Formou o falso rompimento, beleza? A gente pegaria o pullback nessa vela aqui. Aqui no caso, ele pode já ter deixado esse pavio de mínima, então, nesse caso não seria interessante por causa desse pavio. E um pavio desse tamanho aqui eu não pego, tá, gente? Com um pavio desse tamanho aqui eu já não pego. Se fosse menorzinho assim, ó, eu até arriscava ir com a mão baixa, tá? Mas pavio muito grande assim eu não pego. Beleza, gente? Ficou clara a questão do falso rompimento? Hoje é na vela de 9h40 deu falso rompimento. 9h40, 9h40. Ah, tá, beleza. Show, Dani. Aqui, ó, o exemplo que a Dani deu aí, ó. O que aconteceu? Rompeu uma vez, tá? Provavelmente, deixa eu ver essa zona aqui, deve ser uma zona de suporte. É uma zoninha de suporte. É, né? Zoninha de suporte, ó. Deixa eu mudar essa cor aqui então, pra gente saber que é uma zona de suporte. O que aconteceu aqui? O primeiro toque não teve pavio de mínimo. Foi top, né? Ó, rompeu para baixo, a gente não poderia fazer uma venda aqui, né? Porque é uma zona de suporte. Então, espera romper novamente para cima. É o que eu falei para vocês. Eu, particularmente, prefiro quando ele dá essa concavidade aqui, ó, tá? Quando dá o falso rompimento, ele anda um pouco para depois vir buscar a nossa zona do pullback aqui, ó. Essa aqui teria sido uma entrada perfeita, porque não deixou o pavio de mínima e ainda no falso rompimento. Gente, eu particularmente, hoje em dia, eu acho que 90% das minhas operações são em falso rompimento. É o que eu mais curto operar nas 3 linhas aqui. Claro que eu pego também de rompimento normal, mas o falso rompimento para mim é o melhor que tem, tá? Aqui deu outro exemplo até, ó. Rompeu uma vez para cima, não pegaria de alta, rompeu de novo, não fez o pullback. Andou, esse pavio aqui com esse pavio aqui eu pego, tá, gente? Eu pego, claro que dependendo da movimentação da vela, tá, pessoal? É o que eu falo para você, gente. Para quem não tem muito domínio ainda de movimentação, não arrisquem pegar contra nenhum gatilho de entrada. Um pavio de mínima, com rompimento com vela de força, tá? Porque pode acabar dando loss, beleza? Então, gente, basicamente o falso rompimento é isso. Ficou alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat. Jéssica. Oi? Antigamente você também bagunçou bastante, né? Você não pegava ali onde queimou. Onde você acabou de mostrar, esse vermelho não queimou, não? Deixa eu ver, peraí. Logo em seguida, fez o falso rompimento. Aqui, esse aqui? Então, isso. vou te falar, Emily, antes eu ficava com o pé atrás de pegar, tá? Agora, sim, aqui, com esse caso aqui, eu até pegaria. Agora, quando chega mais, porque tem casos que ele... Ó, aqui, por exemplo, ó. Aqui eu já acho muito pertinho para tentar arriscar, tá? É claro que é assim, né, gente? É aquele negócio, a gente pode assumir o risco, tá? A zona foi testada, aqui nem tanto, assim, né? Deu um pouco mais de espaço. Aqui chegou muito mais próximo, ó. A zona foi testada, a gente tem que ficar de olho porque pode acabar rompendo, tá? Então, quando acontece esse tipo de coisa, não sentem a mão, né? Como diz, tomem cuidado porque pode acabar rompendo, tá? Deixa eu ver se tem até algum outro exemplo aqui. Não. É isso aí. Deixa eu abrir o chat, peraí. Mas como seria o primeiro toque depois do rompimento lá de trás? Ia-se atentar pela movimentação da vela para não pegar com vela... Isso aí, Luan. Isso mesmo, a movimentação da vela aqui é fundamental, tá? Bem isso aí mesmo. Mas o interessante é não pegar com pavio de mínima nenhum. Verdade, Júnior. O interessante é não pegar com nenhum... É o que eu falo, gente. Pavio de mínima... Na verdade, o pavio de mínima, né?
ele tá entre um dos gatilhos, não pegar com pavio de mínima, é o que eu falei para vocês. Para quem está começando, não é legal se acostumar para não pegar o vício, digamos assim, né? De toda vez que dá um pavio de mínima ali, ficar arriscando, tá? E se quiser arriscar, se quiser assumir o risco, vai com a mão baixa. Jana, vela de 10 e 11 foi um pullback? 10. Peraí. 10 e 11? Aqui em cima. 10 e 11. Na verdade, o de 10 e 11 rompeu, né? Ele rompeu aqui e aí fez o pullback nessa aqui de 10 e 13, ó. Foi um pullback, inclusive, contra a nossa zona, né? Que é uma zona de resistência, ele respeitou um de alta, tá? Então, uma dica, gente, ó, que eu comecei a reparar, que é uma das coisas que eu analiso também, tá? Pensando, ele não passa na mentoria, não sei se ele vai comentar nessa ou não, mas, gente, se atentem ao fluxo do mercado. Se atentem ao fluxo, que isso aqui filtra bastante as operações, tá? Filtra bastante mesmo. O que é o fluxo? São as micro tendências, tá? A gente tem que analisar macro, né? Que é um dos gatilhos também, analisar macro tendência, mas eu sempre gosto de analisar o fluxo também, que isso filtra bastante as minhas operações. Renato, se logo após traçar já existir um falso rompimento, posso pegar? Pode, Renato, pode pegar sim, só cuidado com a questão do histórico de zona, tá? Se tu conseguir analisar o histórico de zona antes, pode pegar sim, não tem problema nenhum. Gente, uma coisa até agora foi bom até o Renato ter falado isso, porque assim, ó, uma dica que eu dou pra vocês, tá? Que tem gente que vem falar comigo, as meninas aí, Jéssica, eu faço traçamento, aí eu fico com medo de entrar, ou eu espero um pouco. Gente, fez o traçamento, não fiquem esperando muito tempo, tá? Porque vocês podem acabar pegando justamente o furo. O que é o furo? É quando ele rompe. Então, fez o traçamento, analisou o histórico de zona, viu que a movimentação tá legal, aconteceu a primeira oportunidade, já pega. Não fiquem esperando, porque vocês podem pegar justamente no rompimento, tá? Muitas vezes eu vejo falando assim, ai, poxa, aconteceu algumas oportunidades, quando eu fui entrar deu loss. É justamente por isso. Fez o traçamento, não fique esperando muito tempo, já opera. O que eu aconselho, então, vocês a fazerem até para sentir a movimentação da vela? Não abram o gráfico e já saiam correndo fazendo traçamento. Sintam primeiro o que o gráfico está mostrando para vocês. Sintam a movimentação da vela, para depois vocês fazerem o traçamento e daí sim sair operando, tá? Júnior, como diferenciar um falso rompimento de um rompimento comum? Pelo histórico de zona, Júnior. É o que eu falei ali para vocês. A gente identifica os falsos rompimentos principalmente pelo histórico de zona, tá? Como foi o exemplo ali que eu dei, ó. Aqui, por exemplo, né? Na verdade, esses dois exemplos aqui, ó. O histórico de zona de resistência deu um rompimento para cima. Não poderia pegar aqui, porque só posso vender, tá? Então, eu teria que, de qualquer forma, esperar ele romper novamente para daí sim eu pegar o pullback. Mesmo caso aqui, histórico de zona de suporte, rompeu, não poderia pegar um de baixa, teria que deixar romper de novo para daí sim vir pegar o pullback. Beleza? Então, tu identifica pelo histórico de zona o falso rompimento. É por isso, gente, que eu aconselho vocês a fazerem essa contagem mesmo. É o que eu falo para vocês. Às vezes a gente perde uns minutinhos ali contando o histórico de zona, mas isso aí filtra bastante as nossas entradas, tá? As nossas operações. Jorge. Pega um pullback com candle muito pequeno, sem dar aquela esticada. Então, Jorge, eu não ando mais pegando pullback assim, não. Eu tomava muito loss quando dá esses rompimentos muito pequenos. E é porque, assim, o que acontece, né? Quando dá o rompimento pequeno, ó, aqui, ó, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quando dá um rompimento muito pequeno na zona, tudo bem, é considerado um rompimento? É. Mas o que acontece? O candle seguinte, normalmente, ele tende a nascer muito próximo aqui da zona, tá? Por mais que ele dê um gap, enfim, ele nasce muito próximo. Isso a gente não consegue sentir a movimentação da vela aqui. Logo que ela se mexe, ela já vem e rompe aqui, e aí pode acabar rompendo. É isso que eu falo para vocês, isso aqui está filtrando bastante as minhas entradas, essa questão do tanto que está rompendo aqui, justamente por causa disso, tá? Porque às vezes rompi isso aqui, eu já tentava pegar aqui e acabava rompendo tudo, tá? Então eu particularmente, eu prefiro quando ele rompe mais para justamente acontecer isso de dar essa esticada na vela, tá? Jenny. O Pensando mesmo fala, né, que não é para pegar.
Quando nasce muito próximo da linha. Pois é. É porque a gente não consegue sentir a movimentação mesmo, né? Jenny, a minha marcação estava um pouco para baixo, para cima. Gente, essa questão do traçamento, pessoal, é uma coisa que eu vou falar até para vocês. Não vai existir um traçamento que esteja errado, 100% errado, tá? Por quê? O que pode acontecer? Às vezes pode, no máximo, ele ficar um pouco mais largo, que aí demora mais para acontecer as oportunidades, ou muito apertado, tá? Que aí acontece muita oportunidade uma atrás da outra. Isso não é bacana porque a gente não consegue filtrar muito bem as operações, tá? Mas não que vai estar errado. Se vocês fizeram um traçamento e está acontecendo os pullbacks, independente de estar mais largo, mais apertado, não tem problema, tá? Deixa eu até dar uma dica para vocês aqui, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar na linha de 50% que agora o Pessano anda usando. Isso eu acredito que até ele vai passar nessa mentoria de agora, tá? Que são as sub-regiões. O que é a sub-região? É quando acontece isso aqui, ó. Por exemplo, nosso traçamento está um pouco largo aqui, né? Só quando o traçamento fica mais largo, tá, pessoal? Não tem como fazer isso aqui no traçamento muito apertado. Pega uma projeção da linha de cima para a linha do meio, tá? Faz a projeção aqui e coloca uma linha aqui também. Vocês podem operar da mesma forma nela. Eu gosto de colocar numa cor diferenciada, que é para eu saber que é uma linha de 50% e não a linha do meu traçamento normal, tá? E aqui vocês operam da mesma forma, tá, gente? Ó, vocês podem ver como respeito do mesmo jeito. Beleza? Faz a contagem histórica de zona, tudo normal. Isso aqui para quando o traçamento fica mais largo, tá? Agora sim, gente, tá começando, é iniciante, eu não aconselho fazer isso aqui porque vocês não vão conseguir filtrar muito bem as operações. Como assim, Jéssica? Vai acontecer oportunidades o tempo todo, digamos assim, tá? Então, para quem tá começando, o ideal é deixar só no normal das 3 linhas ali, beleza? Deixa eu ver o chat aqui. Já, você tem aplicado padrão de candle no operacional, não tem? Então, Caio, eu estou usando padrões de reversão. Eu estou me atentando aos padrões de reversão, tá? Principalmente estrela da manhã, estrela da noite, engolfo, harami, esses aí, tá? Isso aí, gente, padrão de reversão é só em topos e fundos, tá? Não vale padrão de reversão no meio do gráfico, aí não serve para nada. Melina, Jéssica, vela de 10,24 e 10,29 não seria um falso rompimento? Mas mesmo sendo zona de suporte, não respeitou. 10,24, deixa eu ver. 10,24, 10,24 e 10,29, 10,29. Aqui. Então, nega, na verdade ele já deu o pullback aqui, ó. Ele rompeu aqui 10,24, né? Ele respeitou o pullback de baixa. Tá? Então aqui realmente não teria o que fazer, tá? Respeitou de baixa. Aqui, na verdade, ele formou um outro falso rompimento, né? Mas já consolidou nessa região aqui, ó, gente, ó. Formou um falso rompimento, rompeu para cima, 2. Terceiro rompimento é considerado zona de consolidação, tá? Respeitou de alta aqui, no quarto toque da zona de consolidação. Zona de consolidação a gente pode pegar sempre no quarto ou no quinto toque, tá? Sempre no quarto ou no quinto toque. Beleza? O que vai definir se vai ser no quarto ou no quinto? O histórico de zona também. Deixa eu ver aqui. Juninho, poderia explicar novamente o histórico de zona? Pois quando eu entrei na live você já tinha explicado. Então, Juninho, o que eu recomendo aí para quem não tem muita prática ainda em identificar no olho? Tira o zoom todo do gráfico, tá? Eu dou uma puxada para trás aqui, gente. Como eu falei, no máximo até a meia-noite do dia atual eu conto o histórico de zona. Então aqui seria meia-noite, tá sem histórico, eu vou começar a partir de onde tem aqui, ó. Ó, Juninho, como é que eu conto? Você vai contar primeiro onde o preço atual tá. Agora o preço atual tá aqui embaixo, tá? Ele tá entre essa linha de cima e essa linha de baixo. Então eu começaria, por exemplo, por essa linha de baixo. Como é que eu faço, gente? Eu conto os toques dos pavios, tanto para resistência como para suporte, tá? Só o toque do pavio, isso aqui eu já não considero. Ó, parou com o corpo em cima da vela, com o corpo em cima da linha, desculpa, eu não considero, tá? Só o toque do pavio. Ah, Jéssica, ficou lá 1 pip, 2 pips de distância. Eu considero. Ah, ficou 5 pips. Não considero, tá?
Então, assim, ó, conta todos eles, tanto para suporte como para resistência. Tá? Tem dificuldade, por exemplo, eu contei de suporte, já não lembro mais. Pega um papel e uma caneta, 20 para suporte, 14 para resistência. Beleza, tá para suporte. Diferencia a cor já para você não se perder. Tá bom? Basicamente é isso aí. Vamos lá. Luan. Essa vela acontecendo agora, se fosse buscar no tempo, seria uma entrada por causa do falso rompimento? De qual horário, Luan? Eu acho que já passou, 10h37, deixa eu ver. 10h37. Aqui, Luan, tu tá falando? Jéssica, teu áudio tá travando. Pera aí, gente, deu uma instabilidade aqui na rede. Estão me ouvindo? Agora estamos, tava travando. Beleza. Juninho, eu não sei se foi essa aqui. Rompeu aqui, na verdade, né? Acho que, não sei se é isso que tá me perguntando. Rompeu aqui. Se rompesse novamente para cima aqui, poderia pegar um de alta. Não sei se é bem isso que tu queria saber. Se for, pode pegar sim, tá? Se romper novamente, pode pegar um de alta. Deixa eu ver aqui. Era naquela zona de consolidação mesmo. Ah, tá aqui, né? Isso, aqui pode. Aqui poderia ter pego sim, tá? Deixa eu voltar aqui, gente, pera aí. Luan. Ah, não, esse aqui já foi. Luan, tá. Pode fazer as 3 linhas e uma God? Pode, Camila. Pode fazer sim. Pode colocar quantas gods vocês quiserem, tá, gente, no gráfico. Tem que só identificar as zonas de consolidação, tá? Só assim, gente, não botem uma God coladinho na outra, né? Não façam isso porque senão vocês vão se perder. No falso rompimento, quando rompe com pavio, é considerado só o corpo? Só o corpo, gente. Só o corpo. Tem que romper com o corpo, tá? Só o pavio não é considerado. Pedro, tá travando ainda a live? Mari, Jé, poderia explicar o quarto toque? Se puder dar um exemplo? Da consolidação, nega, se for, é bem o que aconteceu aqui, ó. Rompeu uma vez, rompeu duas, formou um falso rompimento. Beleza. Quando ele veio aqui, a gente não poderia pegar esse falso rompimento aqui de baixo, porque é uma zona de suporte, tá? Então teria que esperar consolidar, como aconteceu. Terceiro toque é considerado zona de consolidação, tá? Terceiro rompimento, desculpa. Então aqui foi no quarto toque. Ah, mas aqui é uma zona de resistência. Não poderia pegar então, teria que deixar romper novamente para pegar no quinto toque. Aqui ele já respeitou, porque é uma zona forte aqui de suporte, tá, gente? Então por isso que ele já respeitou no quarto. É isso que eu falei para vocês. O que vai determinar se vai ser no quarto ou no quinto vai ser justamente o histórico de zona, beleza? Claudinei, fazendo um pullback de alta agora no falso rompimento. Acho que foi aquele ali mesmo, né? Acabou de fazer um pullback de alta no falso rompimento. Isso aí, é isso aí, Claudinei. Ó, gente, ele falou aqui, ó. Falso rompimento, tá? Deixa eu ver essa zona aqui. Zona de suporte também, né? A zona de suporte, sim. De suporte, né? Isso aí. Então, deixa eu até mudar a cor aqui. Zoninha de suporte, ó. Falso rompimento. Veio buscar o pullback aqui, tá? E o gráfico andou bastante, né? Depois desse falso rompimento. Isso. É isso que... gente, é esse tipo de operação aqui que eu curto bastante, tá? Quando o gráfico anda e depois vai buscar o pullback. Vamos lá. Como traçar a God? Já vou explicar. Jéssica, no falso rompimento, ambos os rompimentos tem que ter o pavio de mínima. O pavio de mínima, gente, no falso rompimento não importa, tá? Pode ser com pavio de mínima, de máxima, de mínima ou de máxima, ele não importa, não faz diferença, tá? Gente, deixa eu tentar explicar aqui a God, vamos ver se eu consigo achar algum gráfico. Tá falhando, gente, o áudio aí? Deu uma instabilidade aqui de novo. Gente, tá dando uma travadinha, é só pra mim? Ele deu uma instabilidade aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá Agora cortando sim. um pouco. Mudou. Voltou. Voltou, beleza. Então tá, Godline, a gente tem que identificar uma zona de consolidação no gráfico,
Nem sempre, pessoal, a gente vai encontrar aquela consolidação perfeita, tá? Que é onde estão todos os pavios bem alinhados, com candles praticamente do mesmo tamanho. O que importa, então, se não encontrar assim, é que esteja pelo menos lateralizado, tá? A gente não tem como traçar guideline em gráfico tendencioso, tá, gente? Tem que ser gráfico lateralizado, beleza? Aqui, por exemplo, ó, aqui já seria uma possibilidade para traçar uma God, ó. Identifiquei uma zona de consolidação, gráfico bem lateralizado, tá? Então aqui, por exemplo, já poderia botar uma aqui, ó. Na God, eu tento sempre pegar o máximo de pavios possível, tá, gente? O máximo de pavios possível, porque se eu for tentar colocar aqui na ponta do pavio, ó, então não tem necessidade de ser bem na ponta, pode ser mais no meio, ele não pega muitos pavios. Pega, né, respeita, mas assim fica melhor, tá? Assim fica mais seguro, ó. Pode ver aqui, respeitou aqui, tá respeitando, vamos ver aqui pra frente. Agora até o gráfico desceu aqui, na verdade, ó. Mas podem ver como respeita bem, ó. Respeita bem pra caramba, tá? Então, a God, basicamente, gente, é isso. É encontrar zonas de consolidação no gráfico. Pode ser mais para trás, aqui não tem problema. Pode voltar no gráfico, tá? Se precisar, que não tem problema. Beleza? Uma dica. Se vocês traçarem muito na frente, que aí vocês não vão conseguir identificar se está respeitando já daqui para frente, voltem no gráfico para ver se estava respeitando aqui atrás, ó. Ó, tá vendo como respeita bem? Vamos voltar mais aqui para ver. Olha lá, respeitando bem pra caramba, ó. Tracei lá na frente, tá vendo? E na Godline, gente, o Pessano ele não passou operacional completo ainda, tá? Ele vai passar agora nessa mentoria que está em andamento, mas eu tenho pegado com os gatilhos normal das 3 linhas, e eu pego até o segundo e dependendo até o terceiro toque de retração. Para quem tá começando a estudar, não recomendo pegar retração, pessoal, no máximo então o segundo toque, tá? Ou então só com rompimento normal, né? Rompeu, pega no primeiro toque, no máximo no segundo, tá? E é basicamente isso, gente, da Godline. Ficou alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui, peraí. Não, já, obrigada. Era só para ter uma ideia mesmo, mas ficou bem explicado. Obrigada. Nada. Porque agora já é atrelado à consolidação sempre, né? Isso aí, Binho. É isso aí mesmo. Bem isso mesmo. Essa consolidação localiza em M1. Em M1, Pedro. A Godline é traçada em M1, tá, gente? Tem algum gatilho diferente da God, Jéssica? O único gatilho diferente é pegar a retração, que eu pego retração também, mas o resto eu opero com o operacional normal. Gente, peraí só um instantinho. Deu, voltei. Então é isso, tá, Anderson? Eu pego com os mesmos gatilhos do nosso operacional das 3 linhas e até o segundo ou terceiro toque da retração. Retração sempre para a mesma vela. Sempre para a mesma vela, gente. As nossas operações são sempre para a mesma vela, tá? Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Isso aí. Sabrina, Felipe, vocês estão por aí? Tô aqui. Tava aqui olhando uma taxa de Godline aí no GBP. Não sei se é essa que tá passando aí. É aí mesmo. Eu voltei um pouquinho mais atrás para ver se tinha algum exemplo legal também. Tá. Taxa final é 200. Deixa eu botar aqui, então. Final 200. Final 200. Eu não sei se vai ficar muito longe do preço atual. É no GBP USD, Sabrina? Isso, é. É o que eu voltei um pouquinho atrás só para pegar uma consolidação mais bonitinha. Deixa eu ver aqui de onde que é. Tá lá em cima, então. É mais em cima. Isso. Ah, tá, que eu tava lá embaixo tentando pegar. 200... Ih, gente, peraí que tá um negócio na frente que eu não tô vendo. Ah, tá, peraí. Deixa eu botar lá. Vamos ver. 200. Tu pegou por onde, Sabrina? Ah, lá atrás, né? Isso. Ah, tá, beleza.
Ah, tá aqui, né? Foi aqui? É, por aí. Isso, é isso aí mesmo. Top, isso aí. Ó, essa consolidação todinha aí, ó. Aham, bacana. Voltar um pouquinho mais para trás, tem mais pavio. Aham, tá respeitando bem pra caramba. Top, top. É isso aí. Show. Vamos lá, deixa eu ver aqui o chat. Isso. Sabrina, tu quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que só a questão agora que eu vi lá na enquete lá, a pessoa perguntando muito de movimentação de vela, né? Tá. Uhum. Que ainda... Movimentação. Gente, a movimentação Deixa eu pegar aqui, peraí. Para quem está começando, que eu sei que tem gente nova aqui, a movimentação de vela, pessoal, o ideal é que ela esteja formando os picos de vela, né? O que são os picos de vela? Por exemplo, rompeu, tá? Rompeu a nossa linha, beleza? A vela que vai buscar o pullback, lembrando, não pode retrair, movimentação subindo e descendo. Gente, claro que assim, nem sempre vai ter aquela movimentação subindo e descendo do jeito que a gente gosta, formando aqueles picos bonitos de vela, tá? O importante é que nunca esteja empurrando o preço, fazendo isso aqui no preço, tá? Isso aqui não pode. E nem nasceu e explodiu na zona, tá? Isso aqui também não pode. Ah, Jéssica, ela está se movimentando, mas está se movimentando bem devagarinho. Beleza, está subindo e descendo devagarinho. Show de bola. Tem até a dica que o Ale passa. Vai narrando a vela, tá? Subiu, 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 já não é interessante. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, é interessante. Subiu, subiu, desceu, subiu, subiu, desceu, é interessante. Só não pode assim, subiu, 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 subiu. Isso aí não é legal, tá? Essa dica aí é bem bacana para quem está começando e está com dificuldade na questão da movimentação da vela, tá, gente? Outra coisa que às vezes acontece... peraí. Às vezes acontece o seguinte. A vela nasce, tá? Ela não retrai, beleza? E ela faz isso aqui, ó. Isso aqui, tal, e já busca a zona. Assim eu pego. Se for antes ali dos 18... Cara, dos 30 segundos aos 17, 18 segundos, se fizer isso aqui, for rapidinho, tipo, vai lá, pá, pum, já foi, eu pego, tá? Por que nesse tempo? Porque eu acredito ainda na retração dela, beleza? Se for abaixo desse tempo ali, abaixo de 15 segundos ali, eu já não pego pelo tipo de movimentação, tá? Que só deu 1, 2, 3 picos e já chegou na nossa linha. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Nada? Deixa eu abrir, peraí. Como sou iniciante, deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Depois que verificamos o histórico de zona e, por exemplo, vemos que é um suporte, só pegamos candles verdes acima do suporte? Isso, se for de suporte, não tem importância a cor, tá, Júnior? Não é pela cor. Mas tu só pode pegar, então, os que estão acima dessa linha, né? Que baterem nessa linha para subir, tá? Nunca para descer, sempre para subir no caso do suporte. Mas independe a cor, tá, Júnior? Pico de vela seria quando ela explode na região do pullback, retrai, explode de novo, retrai, passou da linha, é ficha? Então, o pico da vela é justamente isso, quando ela bate, né? Só que assim, gente, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, ó. Por exemplo, teve um rompimento, né? Teve um rompimento aqui, beleza. O candle que vai buscar o pullback, ele nasceu, tá? Chegou, veio volátil, beleza. Chegou aqui próximo, não tocou na nossa linha. Aí ele voltou, tal, veio fazer isso aqui para depois ir buscar. Não peguem. Não peguem mais. Por quê? Já testou a região, tá? Se veio volátil, tal, chegou perto da linha, mas não tocou, retraiu para depois ir buscar de novo, pode romper. Claro que, gente, não é uma regra, não quer dizer que sempre que acontecer isso vai romper, mas é um filtro de entrada, tá? Se aconteceu isso, não peguem porque já testou a região. Considerem que aconteceu isso aqui, ó. Por exemplo, veio próximo, tá? Aí ele veio até aqui em cima de novo para depois vir de novo, ele provavelmente vai romper, tá?
E assim, outra coisa, para quem está começando aí, nunca peguem nunca peguem a operação quando o candle não toca na linha, tá? Ele tem que tocar e romper um pouco, não só tocar aqui. Não façam isso, porque às vezes ele finaliza bem em cima da nossa região, tá? Então sempre deixa romper um pouquinho, para daí sim pegar a operação aqui embaixo, beleza? Deixa eu voltar aqui. Final 9853, seria uma God? Em qual par, Melina? AudiCAD, GBP USD? GBP. Vamos ver aqui. 9853 GBP. Vamos pegar aqui. 9853, né, no GBP. Será que eu tô... não tô identificando aqui, né, 9853. Confere se é isso mesmo a taxa ali, né, que eu não tô conseguindo. 985, ah tá, vamos ver. 985. Não, aqui pra baixo, 985. 985. Show, vamos ver. Pera aí, gente, deixa eu tirar esse negócio daqui. Fechar aqui. Luninha forte ali. Tá respeitando bem. Tá top essa godinha. Bem top. Vamos ver. 0985. Ah, tá. Vamos ver aqui então. 0985. Ficou igual, né? É isso aí. É isso aí. Ele já tinha falado ali. Eu viajei. Beleza. É a mesma. Deixa eu voltar aqui, gente. Dani, tô com uma na 1036. Dani no GBP? Deve ser, né? Vamos ver. 1036. 1036. Sim. GBP, né? Deixa eu ver se tá respeitando. Tá respeitando bem também, Dani. Tá top. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, gente. Pera aí no chat aqui. Pode repetir, por favor, a movimentação? Posso, Jailson. A movimentação, gente. Aqui, ó. Quais são as movimentações que a gente não pode pegar? Rompeu, tá? Movimentação que não é interessante a gente pegar. Quando nasce, vai empurrando o preço. Isso aqui não é legal, tá? Nasceu, explodiu na região, também não é legal. Ah, Jéssica, mas ela nasceu, deu um piquinho e foi lá. Não é legal, tá? Nasceu, deu um piquinho, pá, fez isso aqui, vai, foi. Ali é o que eu falei para vocês, de 30 segundos a 17, 18 segundos, se for dentro desse tempo, gente, se for abaixo disso e fizer esse tipo de movimentação que eu fiz, 1, 2, foi lá, não é legal, abaixo desse tempo, tá? Por quê? Porque eu não acredito na retração dela, se ela fizer isso, ela pode romper tudo, tá? E a ideal que a gente, né, gostaria que acontecesse sempre é formando os picos de vela, não necessariamente vai estar fazendo isso aqui, ó. Não necessariamente não, desculpa, nem sempre vai estar acontecendo isso aqui, na maioria das vezes não acontece, tá? Esse tipo que a gente gosta. O ideal então é que ela esteja pelo menos se movimentando, subindo e descendo, tá? Pode ser movimentos pequenos, mas sempre subindo e descendo. Deixa eu ver, vamos voltar aqui. Quanto mais romper, melhor para pegar então. Isso, Renato. Na minha opinião, tá, gente? Quanto maior, melhor.
Quanto maior o rompimento, melhor. Então, não existe isso de candle de venda na retração ser de compra e candle de compra na retração ser de venda. Pode ser qualquer um. Isso aí. Isso aí mesmo. Depende do histórico, né? Contanto que respeite o histórico. Isso aí. Júnior, né? Renato, mas também... Ô, Jéssica, Oi? Pode falar. quando é a Gold, aí suponhamos que ela rompe com a vela de força. Tem que esperar novamente romper para poder corrigir? Ou você usa a tática de movimentação de vela para poder estar pegando o pullback? Então, nega, vou te falar bem a verdade. Na God eu não pego com vela de força não, tá? Justamente porque a gente traça em zona de consolidação, então ela pode acabar também consolidando. Eu não acho interessante. Eu arrisco, mas assim, gente, é aquele negócio que eu falo. Não fiquem arriscando pegar contra os gatilhos, tá? Não fiquem arriscando. Mas na God mesmo eu não, de jeito nenhum, eu pego com vela de força. Só se formar o falso No rompimento. caso, espera romper de novo, que é mais confiável, né? Isso aí mesmo. Tá bom, obrigada. Renato, mas também se deixar romper muito, pode retrair e perder a chave. Qual é a dica para o equilíbrio? É a movimentação, Renato, na verdade. É a movimentação, vai depender da movimentação. E é aquele negócio, né, gente? Às vezes a gente pensa assim, perdi uma oportunidade, poxa. Na verdade, não, tu pode ter filtrado, entendeu? Filtrado para não tomar um loss, tá? Eu penso assim, pelo menos, né? Não sei. Jéssica, essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Thaís, caso uma zona era resistência e depois comece a respeitar como suporte, também o que devo fazer? Entro em ambas ou considero a mais nova? Thaís, se por exemplo, quando tu fez... Gente, tá cortando? Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Agora voltou, Jéssica, agora voltou. Voltou, beleza. Então, vamos lá, Thaís. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Tá. Assim, ó, Thaís. Se, por exemplo, lá na tua contagem, tá? Deu uma diferença ali de menos de 5 pavios quando tu contou, eu te aconselho, anula essa linha por enquanto. Deixa ela andar mais para te definir novamente o histórico de zona, tá? Agora sim, tava com uma diferença grande, né? Eu te aconselho contar novamente, então. Se, por exemplo, tava lá uma diferença de 5, 7, 8 pavios, mas tu notou que começou a respeitar muito no sentido contrário, faz a contagem de novo e se ficar muito empatado, gente, contagem de histórico de zona, anulem a linha por enquanto, sabe? Anulem a linha ou se atentem também à questão do fluxo, como eu falei para vocês ali antes, tá? O fluxo do mercado diz muito nessas indecisões aí de histórico de zona. O detalhe da God em OTC é que o gráfico em si fica muito tendencioso. A God funciona melhor para mercado aberto. Isso aí, Claudinei, perfeito. Tanto que sexta-feira, por exemplo, pensando já nem passa taxas, tá? Porque o mercado fica muito tendencioso aí final de semana, então no final de semana não é interessante. Renato, e se estiver subindo e descendo, porém ela também fica alguns segundos parada entre a movimentação. Se ficar mais do que 5 segundos parada, Renato, anula, tá? Essa pergunta do Renato é bem importante, gente. Ficou parada por mais de 5 segundos, não peguem, não arrisquem. Por mais que depois ela comece a ficar volátil e tal, eu particularmente não acho interessante, tá? Vela parada, pra mim, ela pode explodir a qualquer momento. Arriscada, por exemplo, isso aí. Como você analisa o histórico de zona? Jailson, eu faço a contagem do histórico dos pavios, tá? Vou só repetir rapidamente aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui da tela, peraí, gente. Aí, ó. Ó, Jailson. Tira o zoom todo do gráfico, tá? Dá uma puxada para trás. Como eu falei, no máximo até a meia-noite do mesmo dia, tá? Jailson, você vai contar tanto para resistência como para suporte. Gente, peraí, deixa eu tirar essas linhas todas daqui. Senão vocês não vão entender nada aqui. Aí, pronto. Digamos que o preço atual, Jailson, estivesse andando mais aqui por essa região de cima, aqui, região do meio de cima. Começa a contar sempre onde o preço atual tá. Não precisa sair, gente, contando das 3 linhas, tá? Contem só próximo de onde o preço atual tá. Depois vocês vão vendo as outras,
tá? Então assim, Jailson, eu conto os toques dos pavios, literalmente, tá? Tanto para resistência como para suporte. Se você, por exemplo, é uma pessoa um pouco esquecida, pega um papel e uma caneta e anota lá. Deu 15 para resistência e 12 para suporte. Beleza? Então já coloca a linha vermelha para você saber que aqui você faz só venda. Tá? O que eu não considero? Quando para com o corpo em cima da vela, por mais que tivesse deixado um pavio aqui, não considere, isso aqui já é rompimento. Tá? A Jéssica chegou bem próximo ali, mas não tocou. Eu considero, aqui esse caso aqui, por exemplo, essa vela aqui, ó. Chegou bem próximo ali, mas não tocou. Eu considero. 1, 2, 3 pips eu considero. Tá? Assim já está muito longe. Tá? Assim já não é interessante. Beleza? Jailson, deu para entender? Só para reforçar, no histórico considera-se apenas os pavios, não o corpo do Ken. Isso aí, Binho. Só os pavios, gente. Nunca o corpo, tá? Não pode parar com o corpo em cima que eu já considero rompimento. Júnior. Jéssica, uma das minhas maiores dúvidas é a escolha da paridade. Teria como dar um exemplo no tendencioso? Tem muita dificuldade de encontrar uma paridade que respeite todas as regras para e passa. Quando respeita tudo, o que você leva... Quando não respeita tudo, o que você leva em consideração? Pavios. Tem que ter bastante pavio, Júnior, e não ter vela de força, tá? Por mais que às vezes o que acontece? É o que eu falei para vocês antes, né? Às vezes a gente pega um gráfico que ele tá tendencioso, tá? Que ele tá tendencioso, mas ele tá com bastante pavios, tá? Tá formando picos de vela. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, gente, peraí. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se vai dar certo assim, ó. Ó. Tá? Tá formando topos e fundos bem pequenos, tá? Mas tá com bastante pavio, beleza. Se não tiver uma outra opção melhor, eu tento assim. Só que aquele negócio, né, gente? O gráfico tendencioso, ele pode até respeitar, só que ele vai romper tudo muito fácil. Só por isso que não é interessante. Então, na minha opinião, se não tiver muito, por exemplo, dentro das regras que o Pensando passa, é ver se tem bastante pavio. O que a gente precisa é dar a retração da vela. Beleza? E assim, não pode ter... Júnior, não pode ter muito doji, tá? Doji eu não acho muito interessante. Muito doji, vela de força. Até assim, às vezes, o que acontece? Não tem tanta vela de força. Por exemplo, isso aqui não é uma vela de força, ó. Não é considerado uma vela de força, ela é uma vela grande, tá? Aí já não é muito interessante também, por mais que não seja de força, mas seja muito grande, porque rompe o traçamento muito rápido, né? Juninho, OTC respeita bem o pullback. Vou te falar que eu prefiro muitas vezes o OTC do que dia de semana, tá? Tenho preferido bastante o OTC, principalmente o OTC de sábado. Cara, pra te falar a verdade, eu gosto muito de operar sábado à noite, assim, depois das 19, 20 horas. Tem finais de semana que respeita bem. Tá cortando, gente, a internet? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Um pouco. Cortou um pouco? Voltou agora ou não? Tá cortando ainda, gente? Estão me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então é... Sim. Beleza. Então é isso, Juninho. Eu gosto bastante do ATC, tá? Respeita bem pra caramba. Como eu falei, muitas vezes até melhor que dia de semana. Sim, Juninho, porém, tá... Respeitando os gatilhos. Jéssica, a partir da vela de 10,57 foi uma zona de consolidação com respeito no quinto toque na vela de 11,6, 10,57. Do GBP mesmo deve ser, né? Vamos ver. 10,57. Vamos botar uma linha aqui, ó. Vamos pegar essa agora aqui mesmo, só pra gente poder usar aqui. Rompeu 10,57, beleza? 1, 2, 3. Respeitou no quarto, né? Respeitou no quarto toque. É isso aí, gente. É a zona de consolidação. Só teria que ver a questão do histórico de zona, tá? Como deu esse gap aqui também, ó. Isso aqui foi uma operação bem legal aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar.
Entendi. Ontem achei que as paridades estavam muito melhor que o mercado aberto a semana inteira. Gente, tem muito... É o que eu falo pra vocês, muitos finais de semana aí, cara, que fica muito melhor que dia de semana, realmente. Pessoal, mais alguma dúvida que eu vou ter que encerrar, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Eu até ia passar, pessoal, a questão ali que eu uso médias móveis na Confluência, mas eu vou deixar para uma próxima live, porque senão vai acabar se estendendo muito aqui agora, tá? Daí numa próxima live eu passo isso aí para vocês. Gente, mais alguma dúvida? Nada? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a live. Agradeço a participação de todos aí, tá? Depois ela vai lá pro canal. Aí eu aviso vocês quando eu passar para lá.